Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje a gente vai encabeçar um assunto de extrema importância e que é um dos principais pilares de atuação do Instituto Amparo Animal. E eu tenho o prazer de receber como convidada minha amiga e uma das responsáveis técnicas veterinárias pelo nosso instituto, nossa querida Alessandra, que está nas nossas vidas há quanto tempo, Alê? Desde 2016. Seja muito bem-vinda. Obrigada, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também. Nós conhecemos a Alessandra, gente, quando ela atuava já como uma das lideranças veterinárias na medicina veterinária do coletivo, com foco na medicina veterinária do coletivo. Porque eu acho que você tem uma combinação rara, que é a associação de veterinária e protetora. E eu acho que é uma combinação perfeita, porque você traz um olhar muito mais humano, um olhar de amor para aquilo que você escolheu como profissão, e é muito bonito de ver. E aquela vai se emocionar logo no começo, Juliana, pelo amor de Deus. Inclusive, essa foi a razão pela qual a gente teve essa identificação logo de cara. Mas eu queria que você começasse contando a sua história, Lê. Por que você se encantou e começou a se direcionar para esse universo da veterinária, que na época que você começou, quase ninguém ia? Bom, aquela história de que eu sempre quis ser veterinária é verdade, né? Uhum. Mas quando eu tinha 18 anos que eu saí do colegial, eu fui fazer veterinária. Uhum. E aí eu me deparei com várias situações que na época a gente ainda tinha muita questão de usar animais em aula. E eu me deparei com uma frente aí de falta de cuidado, de exploração, né, na faculdade. E ali que eu resolvi começar a atuar na questão animal. Uhum. Então, eu comecei na proteção, mais ou menos 2002, e tranquei a faculdade por causa de projetos na faculdade que eu era contra, né? Não sabia disso. A gente tinha aulas que usavam animais. Então, precisava do animal para a aula, pegava aquele animal no CCZ, abria e Isso lá em Curitiba? Lá em Poços de Caldas. Poços de Caldas, tá. Então, a gente tinha, ainda podia utilizar animais para experimentação ali tranquilamente, né? Uhum. Então, eu tranquei a faculdade no segundo ano e fui trabalhar e montei um primeiro projeto ali de castração em Minas, né? Em parceria com um veterinário. Foi ali que eu comecei a entrar. Conheci pessoas da proteção e resolvi voltar para a faculdade em 2008. Foi aí que você se identificou com a proteção? Eu já estava imersa, né? Já tinha um monte de cachorro, já fazia projeto de castração. Nasceu protetora, aquela... a gente já brigava por causa dos cavalos em Minas, tudo. E aí, quando eu voltei para a faculdade, no primeiro período que eu voltei, eu conheci um pessoal de Curitiba que tinha uma ONG, e aí eu entrei de cabeça mesmo, né? E aí eu comecei a trabalhar com castração em clínicas que eram clínicas a baixo custo. E ali eu comecei a aprender a operar, e comecei a liderar projetos de castração, ir atrás dessas coisas, aí em outros projetos. E aí eu me formei, cirurgiã, e mudei para Jundiaí, que foi onde a gente se conheceu. E lá, o meu primeiro emprego mesmo, depois da faculdade, eu fui diretora do Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura. E ali eu fiquei por 3 gestões. Então, aí eu comecei a atuar mesmo no coletivo, mas na questão de saúde pública, de controle, de gerenciar a cidade na parte da causa animal. E aí nunca mais eu saí disso, né? Agora já vai fazer 23 anos que eu tô na proteção animal, e a veterinária me trouxe para... Eu nunca imaginei que eu seria cirurgiã, nada disso, mas eu acabei entrando em áreas que eu via que tinha necessidade, né? De cuidado, de cirurgia, de castração, de campanhas, então eu acabei entrando aí, faz bastante tempo já. Para quem não percebeu, gente... A Lê tá com a nossa mascote ali no colo, que é a Bianca, que tá com o fuço enfiado no braço dela ali. Ela adora se enfiar, né? Ela adora se enfiar. Ela esconde o focinho. Bianca tá com seus 14 anos. 13, 14 anos, né?
E a Ale agora é a responsável por cuidar da Bianca. Que virou, gente, o animal de companhia dela. Ela leva agora pra cima e pra baixo, a Bianca. Não, ela me obriga, na verdade. Já não basta os seus tantos. Quantos animais você tem hoje, Ale? Ai, um tanto bom. Hoje menos, menos, né? Eu vou entrando naquele diminuindo, né? Sim. Mas tem uma turma boa. Quando a gente se conheceu, você tinha? Eu tinha, acho que 25 cachorros, gato e todas as outras coisas possíveis, aí né? a gente fala que a Ale passou pelo rehab e aí foi diminuindo. Foi diminuindo. Mas, enfim, não tem como. O seu destino é cuidar de vários e você faz isso como ninguém. Quando... né, você concordou em aceitar o nosso convite, que a gente paquerou ela há muito tempo, a gente até ela resolver vir para São Paulo, começar a trabalhar com a gente. A gente teve um foco, né, que foi trabalhar com a castração, que também, né, desde que a Ampara nasceu, a gente considerou isso com extrema importância e vem tentando aí ampliar as nossas ações e das mais diversas formas, né? A Ale, ela encabeçou um projeto muito importante que a gente desenvolveu para a ilha de Fernando de Noronha, que existe, enfim, a Noronha contém a maior quantidade de gato por habitante em ilha no mundo. É um número muito grande que vem predando a fauna silvestre e levando, né, à extinção espécies endêmicas, né, de pássaros. Então, é um problema bem grave. Esse foi um dos primeiros desafios da nossa parceria, né? Foi um belo de um desafio, né? Conta um pouquinho para as pessoas como foi encarar um desafio desse tamanho e qual foi a parte mais difícil. A gente começou o projeto em 2018, né, tentando trazer a responsabilidade para o governo, né, daquela situação que estava. Eu lembro que nós duas fizemos a primeira visita e era catastrófico a situação, assim, tinha gato para tudo quanto é canto, assim, né? A gente atravessava a rua, tinha gato, no restaurante tinha gato, na pousada tinha gato. E aí eles estavam, naquela época, acho que criando um plano de manejo, né, pelo ICMBio, e aí trouxeram a problemática para a gente. A gente fez eu lembro que eu fui mais 2 vezes em seguida, a gente fez um mapeamento e eu acho que o maior desafio ali foi a população aceitar a castração. Lógico que foi muito difícil fazer todo o projeto, porque é muito longe, a gente teve que levar tudo, não podia faltar nada. Foi uma equipe enorme, foram 30 dias de ação, né? Foi super bacana. A gente fez um censo populacional, fez a castração e fez um trabalho educacional também, mas o difícil foi a população entender o que a gente estava fazendo, né? A adesão não só, porque a gente não castrou só os animais por captura, a gente castrou da população. Exato. Então, a gente teve boicote, né? As pessoas achavam que a gente ia fazer mal para os animais. Porque existe esse estigma, infelizmente, existe, né? As pessoas são contra a castração. E aí, o projeto se perdura ainda, né? A gente vai mais ou menos uma vez por ano. Hoje, a gente tem uma abertura grande, né? Da população lá. Conseguimos castrar, acho que eram mapeados 1.700, mas, né, hoje a gente está em 1.700 castrados, mas ainda tem uma população para ser castrada. Mas foi um projeto muito legal, muito, muito desafiador, mas de resultado, né? Sim. Isso que é importante, né? E é um projeto contínuo, né, Ale? Contínuo. Por que ele não pode parar de existir? Então, como a gente não consegue zerar a população, porque o foco lá é captura e a gente tem que contar com várias situações para poder capturar o animal, a gente tem animais que acabam ficando para trás e a gente volta depois de 1 ano. Então, nesse 1 ano, a gente já teve uma gata parindo 3 vezes. Nossa. Então, lá tem calor, tem alimento, tem abrigo, então elas não param de entrar no cio. Então, a gente tem que fazer para sempre, né? Até zerar. Mas é difícil, né? Para quem não entende, a fêmea, ela tá sempre no cio, Ale? Como que é isso? A fêmea de gata, ela cicla com alguma... Assim, no inverno ela diminui o ciclo, mas no verão, quando tem alimento, quando ela é estimulada pelo gato, né? Então, se tem gato, se tem comida, se tem calor, ela cicla. Então, ela está ou prenhe ou no cio? Ou no prenhe ou no cio. Sempre prenhe, na verdade. Lá em Noronha é impressionante. A gente, assim, todas as gatas o tempo todo no cio ou com ninhada. Então, enquanto ela tá amamentando, ela tá prenha de novo. Então, lá a gente tem um nascimento, assim, muito grande. E aí, o ideal era fazer
por saturamento, né, acabar, só que a gente também não tem um controle de entrada de animais, que é uma coisa que a gente briga muito. Enorme. Isso a gente briga muito para tentar controlar a entrada, porque aí a gente é uma ilha, né? Então, teoricamente, a gente já falou muito sobre isso, né? Vamos castrar todo mundo, acabou, mas não para de entrar bicho, né? Isso dificulta muito. Nessa ação, ali, foram duas estratégias veterinárias distintas, né? Então, teve a questão dos animais livres, né? Considerados ferais, que foram capturados com armadilha, através da técnica de CED, né? Que é SED, mais conhecido como SED, captura, esterilização e devolução. E a identificação, né? O protocolo internacional é a orelha esquerda ou direita? Esquerda, a orelha esquerda. Então, os gatos foram todos identificados. E os animais de tutores, né? Que aí tinha todo um convencimento, né? Você tem que agendar, convencer os tutores a levarem seus animais. E buscar nas casas das pessoas, acreditem se puder, né? Para convencer, ajudar ali a facilitar esse acesso. Em relação à técnica veterinária de ambos os procedimentos, é a mesma ou tem alguma diferença? Olha, a técnica cirúrgica é a mesma. A gente usa minimamente invasiva, um protocolo anestésico de retorno rápido. O que é a minimamente invasiva, para quem não conhece? É uma cirurgia que a gente faz um acesso bem pequeno para fazer um corte pequeno, né? Tem uma técnica, tem um instrumento cirúrgico para fêmea que é específico para isso, para a gente ter um corte menor, para ter menos dor e um pós-operatório com menos perigo de abrir esses pontos. Em SED, a gente precisa necessariamente que seja feita essa técnica, porque o animal, ele tem o SED, ele é em 24 a 48 horas de retorno. Então, a gente pega o animal, captura, faz o protocolo e solta o animal quando ele retornar 100% às suas funções. Então, a gente precisa que o corte seja pequeno, porque apesar de a gente usar medicações de longa duração, né, no pós-operatório, antibiótico, analgésico, a gente não tem um acompanhamento desse animal, porque isso também por estudo, né? Não é uma coisa aleatória que a gente faz. Por estudo, é muito pior para o animal ficar preso fazendo um pós-operatório do que ele ser solto de imediato. Então, menina, eu vi um gato feral pela primeira vez, um gato feral de verdade lá em Noronha. Lá a gente tem uns que... Uma das cenas mais, assim, feias, né? Porque eles pulam dentro da caixa de transporte, eles se machucam. Então, isso é uma questão que a gente discute ainda muito sobre a questão do SED, porque as pessoas pensam muito no pós-operatório do animal. Esse animal, a gente não vai conseguir manipular no pós-operatório. Então, ele não vai tomar remédio. A gente não vai conseguir alimentar esse animal. Ele não vai fazer xixi e cocô. Então, ele é um sofrimento tão grande para ele ficar preso, né? Que não vale a pena. Então, a gente faz uma cirurgia de excelência com uma analgesia de excelência no transoperatório, medicações de longa duração e para a gente poder soltar esse animal o mais rápido possível para evitar estresse. Então, assim, a gente tem um sucesso de 100% das nossas ações, a gente não tem óbito, a gente não tem eviscerações de animais, quando a técnica é feita corretamente. Ale, essa técnica minimamente invasiva, ela exige mais do profissional veterinário? Ela é uma técnica mais aprimorada, digamos assim? Porque assim, querendo ou não, a gente não está enxergando lá dentro. Então, tem que ser um profissional que sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, assim, é treino, como qualquer técnica cirúrgica, mas tem que ser um profissional mais que já está acostumado com aquilo. Porque, normalmente, o que a gente aprende na faculdade é abrir um pouco mais para você poder olhar, porque você está aprendendo. Sim. A técnica, a gente tem um que a gente chama de gancho, né? Que a gente busca o útero lá dentro da cavidade sem olhar. Então, a gente busca com o gancho, algumas pessoas com o dedo, mas a gente põe para fora e só tira o necessário ali, a gente não abre cavidade, né? Então, e aí a gente usa ponto normalmente absorvível ou cola cirúrgica para não ter que tirar os pontos desses animais, né? Tá. Essa questão, né, de como as pessoas encararam essa ação e até mesmo a polêmica, né, com os conservacionistas que trabalham, né, com espécies silvestres, ali é um problema muito complexo, né, de ser resolvido. A gente fala que, né, tem embates ali de né, pensamentos do que deve ser feito, de como deve ser feito, né, e até quando a Ampara foi acionada, foi o que a gente propôs, né, esse protocolo ético, né, que eles não têm culpa de estar ali, né, o desequilíbrio causado pelo ser humano, o que pode ser feito por nós, né, o que a gente teria como oferecer justamente essa parte da educação e do controle.
Mas isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? O impacto dos domésticos em unidades de conservação e na fauna silvestre, né? Quando a gente olha, né, o impacto no âmbito geral, assim, falando de Brasil, a gente sabe que existe a superpopulação de cães e gatos em praticamente todo o país. Mas quando estão nessas localidades, né, onde tem ali o animal silvestre e entra em choque, né, existe esse conflito, eu vejo pouquíssima gente falando sobre isso, né, e analisando a importância da gente sim controlar a população dos domésticos para impactar menos ou deixar de impactar a fauna silvestre. Como que você vê isso tudo? Então, a gente tem a questão que justamente o que você falou de Noronha, são animais que não têm responsabilidade nenhuma por estar ali, né? Foram levados pelo ser humano. E hoje a gente até tem bastante fala sobre isso, tem bastante gente que procura amparo para essa questão de impacto. A gente tem tentado traçar planos que a gente consiga beneficiar os dois lados e sem prejudicar os dois lados, porque a ampara tem os dois lados, isso. Mas a gente tem que responsabilizar quem é responsável por isso, e não é o animal. Então, a gente tem que responsabilizar o poder público e as pessoas que são as tutoras e os tutores desses animais. Então, assim, a gente acaba indo, não acho que é o lugar mais fácil, mas a gente acaba indo e escutando muito a questão da eutanásia, né, desses animais. Sim. Mas não é o correto, né? Não é o correto. É lógico que você vai me falar assim, mas os pássaros estão morrendo, mas o gato, ele não tem culpa de estar ali, o cachorro não tem. A gente tem que culpabilizar e fazer com que o poder público haja onde ele tem que agir. E, assim, mesmo na cidade, a gente tem impacto, né? E aí, passarinho, outros animais, a gente tem impacto na questão do trânsito, de atropelamento, de doenças transmissíveis, e a gente tem que sempre bater na tecla de quem que é o culpado, e a gente não pode culpar o animal nessa situação, senão fica muito fácil. Sim. Senão a gente entra de novo na questão da eutanásia, por controle de qualquer coisa. Então, a gente tem que culpabilizar quem é responsável, que é o poder público. O que é necessário para que a castração ela seja efetiva? Né? Porque muitas vezes a gente também, quando se questiona como definir uma estratégia, existe uma porcentagem que tem que existir para ter um resultado, né? Para que exista, de fato, um controle nessa natalidade? Então, a castração, para ela ser efetiva, ela tem que ser contínua. A gente tem um estudo por saturamento, que você entra no ambiente, faz 70% pelo menos de macho até 100% de fêmea, mas a gente tem uma renovação muito grande da população animal em bairros de baixa renda. Então, os animais, eles têm muito acesso à rua e pouco acesso à saúde. Então, se você faz num ano e no outro ano você não faz, essa população já se renovou. Então, você tem que manter um projeto contínuo. É contínuo. A gente tem a questão da educação? Tem a questão da educação. A gente tem a questão da microchipagem? Tem a questão da microchipagem. Mas a castração, ela não pode parar. A gente tem que ter um acompanhamento, né? A gente tem que ter agentes de saúde que conheçam essa pauta e que estão dentro desses bairros para trazer esses números seja para zoonoses ou para o bem-estar animal. Perfeito, porque esse tema, para quem não sabe, fica dentro das secretarias de saúde, né? É aí que é discutido, porque os animais, no caso, vetores de doença, então zoonose, que precisa ser controlado e normalmente são iniciativas ou não das secretarias de saúde. Na verdade, assim, eu acho que é o caminho mais fácil. Hoje a gente tem, na verdade, desde 2013, a gente tem um direcionamento para isso passar tudo para meio ambiente, né? Mas a gente sabe que, a gente fala assim, meio ambiente, quantas cidades tem Secretaria de Meio Ambiente? Pois é. Quase nenhuma. A gente não tem quase cidades com controle de zoonose, imagina de meio ambiente. Pois é, e pouquíssima verba. Pouquíssima verba, a gente não tem verba criada, a gente não tem planos anuais de orçamento. Então, assim, eu acho que uma porta de entrada é sempre pela saúde. Se a gente pode usar isso, a gente tem que usar. A gente tem agentes em todas as cidades, seja de endemia, seja de saúde, todas as cidades têm. Então, a gente tem que usar. Que seja pelo viés humano, né? O impacto na saúde humana. Exatamente. Então, porque né, o que a gente consegue captar para usar até para castração mesmo. Então, assim, a gente tem que usar esses agentes que visitam as casas, os locais, para poder captar essas informações. É bem embrionária essa questão do poder público reconhecer e ter iniciativas, né? Hoje, quando você vê no geral, a sociedade civil organizada, são as organizações que encabeçam essas principais ações de controle? Só. A gente, hoje, eu trabalho em sede na Ampara, né? Então, a gente atende 20 estados. E a gente vê, assim, o poder público
se isentando, assim, de uma maneira impressionante, e as protetoras e as ONGs indo atrás e correndo. Conseguindo recurso próprio, doação, vaquinha. Exatamente. E a gente vê órgãos municipais, estaduais, polícia, defesa civil, não sei o quê, buscando protetores para ir junto em ações que deveria o poder público estar junto indo, e tem ido protetor. Então, denúncia de maus tratos chama protetor, ONG, coisas que o poder público deveria ir em conjunto, né? Então, assim, hoje eu vejo pouquíssimas cidades têm departamentos que... Eu nem sei te falar, acho que... Eu lembro que a última conta tinham 8 cidades no Brasil que tinham departamentos de bem-estar animal. Nossa. Então, assim, tipo, eu não sei quanto que tá hoje, mas, assim, deve ser... Se chegar em 20, é muito grande esse número. Como sempre, São Paulo na frente, né? Tem iniciativas que acabam servindo de exemplo para outros lugares, mas que, infelizmente... Nossa, eu tô chocada com esse número, 8. A última vez que eu levantei, tinham 8 cidades que tinham departamentos de bem-estar animal mesmo. Aí, e tem cidades que têm um departamento, mas que... Não tem recurso? Não tem recurso, não tem ação. E é só um nome, né? A gente estava discutindo isso esses dias, né? Não adianta criar um departamento se ele não vai funcionar. Exatamente. Então é melhor pra você ter usar só o título ou ser mote político, porque a gente sabe que é utilizado por muitos. Exatamente. Então, assim, hoje quem lidera mesmo toda a questão de cuidado dos animais é a proteção animal. Eu não vejo outra frente, assim, sendo eficiente mesmo, sabe? Ao longo dos seus anos, né, como veterinária e sempre nessas, né, se julgando nessas ações como voluntária, né, ou como profissional contratada, eu já vi você atuando com matrizes, né, controle de matrizes que foram resgatadas de canil clandestino. Como que chegavam essas mães, né, essas fêmeas que eram usadas, exploradas? Deve ter sido, com certeza, uma das piores coisas que você já presenciou na vida, né? Eu já tive a fase mais da proteção animal, que era estourar canis. Então, a gente ia, pulava, entrava... Bichinha, faca na caveira, gente. Tá pensando o quê? E aí, eu tive as outras partes que eu ia como veterinária. A gente teve um canil muito grande ano passado que a gente estourou, tal, até em Jundiaí. E a situação é sempre terrível, né? Sempre de exploração ao máximo daquele animal. Então, eu já participei de campanhas de castração de animais de canil. Então, a gente tinha cirurgias horrorosas de aderência por conta de um monte de cesárea. As cadelas já num estado, assim, que não tinha mais o que fazer. A maioria das cadelas com doenças crônicas e que essas mães não aparecem, né, na hora da venda. Então, dermatite, sarna, um monte de coisa, um monte de problema. Então, assim, E aí eu já peguei várias frentes. O primeiro canil, que é aquele canil que ainda é um canil bom, né, que fala assim, que aparece, e depois eles vão vendendo esses animais para outros canis. Então, existe todo um bastidor, rede que ninguém sabe, ninguém vê. Então, eles vão repassando até chegar naquele bem de fundo de quintal. Então, a cadela é explorada até ela não aguentar mais. E aí, quando chega lá no fim, normalmente, ou ela morre, ou ela solta em algum lugar, e aí uma protetora vem e pega, né? Ou cuida daquela situação. Então, assim, na maioria das vezes, as cadelas, principalmente a parte comportamental, tá terrível, destruído. O animal, ele tem muito medo, ele tem pavor das coisas, ele não sabe o que é um contato de carinho, e vem com um monte de doença, né? Tá vendo, gente? Você que compra animal, compartilha dessa responsabilidade. Exatamente. Então... Não é só a pessoa que vende, é você que compra também. Eu acho que a pessoa é mais responsável ainda, porque se a gente não tem... Se não existe demanda, não tem oferta. Né? Exatamente. Ou seja, é terrível. Adote. Dentre, né, essas ações todas aí que você acabou participando ao longo da vida, né? Essa dos canis, né? De atuar com as matrizes. Mas você também atuou em desastres, né? Quais deles você poderia dividir com a gente, Ale? Olha, eu acho que de desafio, o último que a gente foi, que foi o Rio Grande do Sul, foi o maior mesmo. Você foi no Mariana? Eu fui. Eu me lembro de você em Mariana. Fui. Depois a gente... Que foi o desastre da barragem. Isso. Teve alguns pequenos que a gente também foi, de enchente, tudo, mas acho que o pior agora foi no Rio Grande do Sul mesmo. Eu acho que essa situação do Rio Grande do Sul, isso tudo que aconteceu, não se comparou a nada. Né, do que já vinha acontecendo no país. A proporção da catástrofe foi tão imensa que todas as outras situações ficaram pequenas, né? Sim. Você... desde o início se envolveu, né? E
com todas as frentes, né, que a Ampara acabou se comprometendo. Você foi a primeira representante da Ampara a estar lá, a chegar no local. Como que foi para você se deparar com aquilo tudo? Eu falo que é uma coisa que ninguém esperava, assim, o que era aquilo, né? Então, assim, a gente estava se preparando para ir, né? Passaram uns dias, acho que uns 5 dias de que começou. E a hora que eu cheguei lá, eu não tinha dimensão que ia ser daquele jeito. Sabia que estava horrível, que era uma situação terrível, mas não tinha dimensão do que era. Então, como acho que ninguém estava esperando e ninguém sabia como lidar, e que tomou uma proporção tão grande, e as pessoas começaram a se mobilizar para retirar os animais, e os abrigos começaram a ficar lotados, e só chegava, e só chegava, e só chegava, e era muito frio, muita chuva. Não parava, não cessava a chuva, né? Não cessava a chuva, o frio era terrível. Eu sou curitibana, né? Mas, assim, mesmo assim, lá estava uma situação de muito frio e muita chuva. Os animais chegavam congelados, não parava de chegar bicho. A hora que chegavam 30, 20, 25, tudo congelado. E as pessoas começaram a tirar os animais da rua por medo deles continuar subindo, porque como não parava a chuva, as pessoas não sabiam até onde a água ia vir. Uhum. E aí criou uma situação que depois se refletiu, depois de uns 10, 15 dias, de um abrigamento de mais de 12 mil animais. Meu Deus, chegou nesse número. Numa situação caótica, de todos acorrentados, de não conseguir fazer com que tivessem um cuidado, né, direito todo dia, né, esses animais. Uhum. Mas é porque, assim, a gente não esperava, né? Nunca teve uma situação dessa no Brasil. Ninguém sabia lidar, ninguém estava preparado. Não, e as pessoas queriam tirar tudo que estava na frente, que pudesse... com a intenção de salvar. Isso, era de salvar. Então, as pessoas chegavam, às vezes, assim, a gente falava, mas o cachorro estava quentinho. Onde estava? Não, ele estava deitado numa rua ali, eu trouxe, porque a água estava... A gente falava, não traz, porque não tem mais onde pôr. Então, assim, as pessoas queriam proteger, mas acabou que virou uma situação de uma proporção muito grande. Criou uma demanda gigantesca que exigia muita gente trabalhando ali o tempo todo, né, Lê? A gente ficou num abrigo, né, da Ubra ali, e eu lembro que nos primeiros dias, assim, chegou a 2.500 animais, era uma coisa assim, não tinha mais onde colocar, não tinha... tinha uma grande força-tarefa ali de pessoas ajudando. Foi uma comoção impressionante. Foi. Mas ninguém estava acostumado com aquilo, né? Os animais estavam presos, começavam a brigar, tinha que fazer uma manutenção diferente ali, porque eles estavam em bainhas, né? Tinha que passear. Virou um caos, né? E até mesmo como organizar todas aquelas pessoas que estavam cada um fazendo do seu jeito, como achava que deveria fazer, né? Não tinha como concentrar em uma única pessoa uma coordenação ali, né? Uma gestão daquilo. Porque estava todo mundo exatamente assim, desesperado e fazendo como dava, né? Como achava que deveria fazer. Tinha a parte do voluntariado veterinário, e aí tinha a parte do voluntariado de cuidado, e era isso. As pessoas... Começou a criar protocolos, né, depois de um tempo, mas você não sabia se o cachorro já tinha comido, se tinham passeado com aquele cachorro, se ele estava em tratamento, então começou a criar ficha, aí os protocolos, mas isso também demorou, né, um tempo, até parar de chegar, diminuir a entrada, triar quem estava doente, quem não estava, quem precisava de atendimento, foi uma operação de guerra, né? Sim, exatamente isso, uma operação de guerra. Ale, e para atuar, né, nessa medicina veterinária de guerra, o veterinário ele precisa ter um preparo, né, para lidar com essas situações, porque qual era a situação dos animais, a condição, né, que eles se encontravam? Eu acho que essa catástrofe ela acabou trazendo à tona, né, uma negligência muito grande em relação, né, à omissão de políticas públicas dos animais que viviam ali nas ruas. E até mesmo, muitas vezes, né, uma questão da guarda responsável um pouco... como é que eu vou dizer? Desassistida? Esse é o termo que eu poderia utilizar? O veterinário, para ele trabalhar nessa frente, ele tem que ter um preparo. Não tem nada a ver com a clínica do nosso dia a dia, né? Tanto pela situação ali enfrentada, quanto pelos protocolos, né? É muito diferente, né? A gente tem uma operação ali do que é necessário fazer. Não é o que é ideal, né? É o que dá para fazer ali, o que é necessário. Os animais que chegaram para a gente lá, a gente ficou muito impressionado até pela quantidade de animais que não eram castrados, né? A grande maioria. Eu vou te falar que 80% dos animais não eram castrados. A gente teve, inclusive...
doenças ali que se propagaram também por falta de vacina. Se os animais estivessem vacinados, eles não teriam pego nenhuma doença, ou pelo menos estariam melhores ali, né? A gente teve uma situação muito grande de fêmeas que chegaram prenhas para parir, a gente teve muitos partos, né? Então, assim, ali a gente se deparou com a falta de política pública mesmo e falta de cuidado. Porque, além de não ter a política pública, ali eles calcularam mais ou menos que 60% dos animais eram animais em situação de rua. A gente não sabe se esse dado é fidedigno, mas a gente viu uma situação de animais que eram bem, com características de animais que não eram domiciliados. E até mesmo pelo número de pessoas que acabaram buscando esses animais depois, né? Sim. A gente se deparou com a questão dos acorrentados nas casas, né? Que teve os resgates, que todo mundo presenciou, assistiu, aquele horror. Morreram afogados. Muitos animais, assim, a gente teve muito relato de voluntário que chegou e chegava em prantos, de que tinha conseguido salvar um, mas tinham 3 que estavam mortos, acorrentados. Então, assim, a gente tinha uma negligência do cuidado desses tutores também, né? Que não castravam, que não cuidavam, que abandonaram seus animais naquele momento, né? E abandonaram depois. A gente teve muita situação de gente que não foi buscar o seu animal. Então, assim, a gente conseguiu assistir ali o que a gente faz com os animais no dia a dia, né? Ali só veio à tona, né? A gente só juntou uma situação que a gente está espalhada em todas as cidades. É a falta de poder, de política ali, de cuidado e falta de guarda responsável mesmo. Quais eram as principais doenças, assim, que vocês encontraram nos animais? Olha, ali a gente tinha bastante ectoparasitas, assim, pulga, carrapato, né? Animais que chegavam ali, ferimentos básicos tinham, mas, assim, animais muito magros, a pelagem muito mal cuidada, dermatite, tinha... Aí desencadeou em algumas doenças, tipo, tinha animais com sinomose. Pela falta de vacina, né? A gente teve muito animal com tumor, cadelas. Leptospirose também. Leptospirose, a gente teve relato. A gente pegou vários animais, a Amparo operou vários animais com tumores enormes, cadelas com muito tumores de mama, hérnias. Então, assim, você via que era falta de cuidado mesmo. E esses animais idosos, que a gente sabia que tinha uma pessoa que assistia esses animais de alguma forma, para eles viverem até ali, mas que eram muito mal cuidados. Você acha que isso representa também muito uma cultura do interior do Brasil? De como cuidar, né? Ou de como se relacionar com seus animais de companhia? Ainda tem muito. A questão da corrente lá é muito normal para eles, né? Acorrentar os animais. A questão da castração, a gente questionou muitas pessoas que vieram buscar, que a gente estava naquele período de castração, as pessoas falavam, mas para que eu vou castrar? E aí a gente falava, olha a situação aqui, né? Olha, não teria nem metade dos animais nessa situação se fossem castrados. Um preconceito mesmo. Sim, e assim, tinha algumas fêmeas, mas macho nenhum macho castrado. Então, a gente tinha muito de não vou castrar macho. Que é um machismo, um certo machismo, né? Eu já também presenciei isso, né? Do homem não permitir jamais que o seu filhote, ou o seu macho, o seu cachorro, o seu gato, passe por um procedimento de castração, né? Muito. Tinha muito disso lá. Então, a gente só se deparou com algo que a gente já vive, né? A gente fala ali, apareceu o que está em todos os lugares, né? Então, assim, ali apareceram animais que eram invisíveis, né? Para a sociedade. Então, eram animais que ficavam numa praça, que comiam numa rua, que circulavam, e ali eles apareceram. A gente está falando aqui de Rio Grande do Sul, né? O desastre aconteceu no final de abril e a gente também demorou um tempo para entender, né, a dimensão e quais seriam as principais necessidades. A gente chegou no início de maio e a ação continua até hoje, né, Ale? O que foi feito até agora e o que ainda a gente tem planejado para frente? A gente chegou logo para a segunda semana para ajudar mesmo nesses resgates, na triagem, no atendimento. Aí depois teve toda a equipe de voluntariado, né, que foi para ajudar no cuidado dos animais. E aí a gente iniciou as campanhas de castração. Aí ficamos num abrigo e castramos em um outro abrigo também. Foram 788 animais. E agora, como a gente entendeu que os abrigos já estavam numa situação zerada de animais castrados, de necessidade, a gente resolveu ir nos bairros onde teve a tragédia para castrar os animais dessa população. Animais que ficaram, animais que as pessoas retiraram antes da castração no abrigo. Então, agora a gente vai fazer, né, em agosto, vão ter
5 dias de castração, vão ser 500 animais castrados, né? Então, a gente optou por 2 bairros bem atingidos, né? Um é Alvorada e um outro bairro que tem muita demanda, que é em Viamão. E a gente está indo para lá agora de novo. E Viamão, inclusive, é o lugar onde a gente está estruturando, né, o abrigo provisório, que foi onde a gente escolheu. Toda essa estrutura está demorando mais do que a gente gostaria, né, mas é algo que vai ficar permanente. Falou que vai ser uma herança mesmo, né, da Ampara para proteção animal do Rio Grande do Sul, que foi um compromisso que a gente assumiu. E eu acho que quando encerrarem essas 500 castrações que ainda faltam, vai ser uma sensação de missão cumprida, né? E aí é aguardar a próxima. A gente não quer que aconteça. Infelizmente, a gente sabe que vai acontecer. A gente não quer que aconteça, mas a gente sabe. Mas acho que cada vez mais a gente está mais preparado para chegar e já poder oferecer um serviço de excelência, né? Um cuidado, né? Mostrar esse olhar da Ampara, né? No cuidado dos bichos, de levar profissionais capacitados para lá para fazer esse enfrentamento, né? Falando, né, do tema central aqui da nossa conversa, que é, né, o entendimento da importância do controle populacional, né, e do quanto ainda governo, pessoas precisam despertar, né, para essa importância. O que você conhece, assim, né, da metodologia ou do que foi utilizado, ou até mesmo o que a população opta como método contraceptivo, né, para os seus animais? E quais são os efeitos disso? Qual é o impacto disso nos animais? A gente tem, lógico, locais que não têm acesso à castração, né? A gente tem isso, mas as pessoas ainda optam muito pelas injeções, né? De anticoncepcional. Que no interior é muito comum. Muito comum. É algo fácil, né? Você vai na bancada de uma agropecuária e aplicam, né? Ou mesmo você compra e leva para casa e aplica. Só que traz malefícios. Caramba, pode ser assim? Pode levar para casa. Vende assim como se fosse, né, um Ivomec, uma coisa comum, um antipulga. Tá. Né? Então, assim, você pode levar para casa e aplicar no seu cachorro, na sua cadela, né? E isso traz malefícios muito grandes a curto e longo prazo para os animais. E a gente tem cadelas que chegam a óbito por causa da injeção, além de não serem usadas como devem ser usadas, né, que é a forma correta de aplicação, elas podem trazer consequências ao longo da vida desse animal, né? A gente tem muitas cadelas com câncer de mama, a gente tem pessoas que aplicam a injeção logo depois que a cadela cruzou, então a cadela ela acaba gestando, só que ela não consegue parir, porque ela não entra em trabalho de parto, então os fetos morrem na barriga e o animal morre. Meu Deus! Né? Então, assim, não tem consequência que não é ruim nessa injeção, né? Tanto para gata como para cadela. Então, assim... Deveria ser proibido, né? Deveria. Isso é uma luta já que a gente tem há muitos anos de proibir, né? Mas ainda tá difícil. Mas a gente sabe que tem locais que não tem opção, né, de castração. Mas hoje a gente tem muito acesso, né, Ju? Muito lugar. E eu vejo aqui em São Paulo, às vezes a gente vai fazer campanha ou mesmo conversa com algumas pessoas, as pessoas nem procuram a castração, né? Por preconceito, ou por desinformação, ou por simplesmente falarem para mim assim, mas a hora que nasce, eu dou os cachorrinhos e os gatinhos, né? E a pessoa não tem dimensão que ela tá passando para frente um problema que é muito grande, né? Então, quando a gente castra o animal, o problema acaba ali. Isso. Se o animal é abandonado, se ele não é bem cuidado, o que acontecer acaba ali. Quando a gente não castra, a gente está espalhando isso, né? Então, vem mais animais sofrendo, perpetuando o sofrimento. Exatamente. Nessas situações, né, onde a pessoa ela realmente não tem acesso ao veterinário, né? Não existe na localidade, na cidade, na região. E aí, mais uma vez, a gente precisa despertar essa importância nos tomadores de decisão. E aí, no caso, o âmbito federal, né? Que é quem consegue recurso, quem consegue estratégia. E a gente sempre fala isso. Esse Brasil só vai mudar nessa questão, né, do controle populacional efetivo de cães e gatos quando existir uma ação coordenada Brasil, né? E, infelizmente, como essas iniciativas ainda são pontos isolados, né? Só mesmo existindo uma união entre primeiro, segundo e terceiro setores, que aí eu, né, tirando o recurso do governo, o conhecimento das organizações, né, trazendo também as empresas para ajudarem a financiar, para ajudar a colocar em prática, a gente vai ficar enxugando gelo, né, Lê?
Eu acho que a gente tem que... É uma fala que a gente tem há muito tempo de trazer o médico veterinário para a realidade da saúde única, né? Então, trazer para onde... Que é um termo super importante utilizado. E que o veterinário não está incluso. E hoje a gente tem projetos muito legais de veterinários que eles estão na estrada. Então, com unidades móveis que têm acesso. E então, a gente precisa disso. Então, é levar a medicina veterinária para lugares. Você não precisa estar o tempo todo, mas você precisa ter ações pontuais em todos os lugares. Então, assim, é muito importante. Tem como fazer, né? Como a gente sabe que tem como fazer muita coisa, né? Sim. Então, mas a gente tem que trazer o médico veterinário para essa realidade, né? A gente tem uma medicina muito focada nos grandes centros, né? Em ações de cuidado e saúde de pets. Então, a gente precisa trazer um pouco dessa medicina para esses lugares que não tem, né? E aí a importância da medicina veterinária do coletivo. Exatamente. Que traz justamente a abordagem desses assuntos que são tão importantes para a sociedade. Isso é uma coisa que tem que ser muito falada na faculdade, né? De trazer os alunos para a realidade do Brasil, né? A gente tem, como a gente sai em São Paulo, a gente tem muito acesso, mas tem lugares muito próximos daqui que não tem acesso, né? A Ampara vai em comunidades, a gente teve agora esses dias, né, numa comunidade, né? Tudo, então assim, a gente vai em Lixões, comunidade indígena, que está muito próximo da gente, 50 quilômetros daqui que não tem acesso nenhum. Então assim, a faculdade, ela precisa trazer essa realidade para os alunos, para eles terem interesse também em buscar, né? A gente tem hoje tem pós-graduação, tem especialização em coletivo, tem grandes professores e grandes frentes, mas a gente precisa mostrar que isso existe e que o Brasil precisa disso, né? Isso que você trouxe é tão importante porque, né, o veterinário conhecer o problema de fato, né, entrar ali numa comunidade, visitar um abrigo, né, essa vivência traz um conhecimento que não tem nada que possa ser substituído, né, não é uma teoria que substitua essa vivência. E, veterinário, você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que tem um abrigo na sua região, tem uma protetora que precisa do seu trabalho voluntário e é uma troca, né? Eu acho que é algo mútuo, positivo, que vai trazer a experiência e que vai colaborar com o trabalho dessas protetoras. A gente aprende muito. Nossa, eu acho que as maiores vivências minhas foram nessas situações. Assim, se eu tivesse sentada atrás de uma mesa, ali atendendo, não desvalorizando a situação, mas importante. Atendendo, eu não teria a bagagem que eu tenho, eu não entenderia o que eu entendo se eu tivesse sentado, continuado a minha carreira clinicando. Então, assim, claro que é uma opção minha, né? É uma frente que eu acredito, mas eu acho que as pessoas têm que despertar para isso. Mete as caras. Sem nojinho. Sem nojinho. Não dá. Não dá pra você chegar e falar, eu quero que o cachorro tenha de banho tomado, pra ele te ver. Isso, infelizmente. Isso. Acontece. Isso você não vai encontrar. Bota uma galocha e vai. Eu acho que é muito isso, né? É você ter a medicina veterinária como missão. Né? E não somente como profissão. Acho que é uma diferença grande entre uma coisa e outra. É diferente. Né? E você tem os dois, né, meu amor? Parabéns por tudo que você faz. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e por servir de exemplo para tanta gente que está assistindo aqui. Classe veterinária, inspirem-se. Obrigada, meu Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Tchauzinho.